Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Adriana e este é o meu sinal. Hoje eu tenho o privilégio de continuar aqui, não é, com a intérprete Adriele, nossa parceira aqui que transmite para vocês essa comunicação e torna a nossa aula muito mais acessível. E tenho também o privilégio de estar com Viviane, professora Viviane Santos, que continua aqui no chat, estava no chat de matemática e agora continua comigo aqui na aula de língua portuguesa. Vai estar dando um alô para vocês. Tá vendo? Para vocês não ficarem com saudade de mim, eu vou continuar e a gente continua conversando aqui no chat, tá certo? Então, do mesmo jeito que vocês participaram da aula de BRI de matemática agora, se engajem aí, porque o tema dessa aula é massa, eu tenho certeza que vocês vão gostar. É uma alegria sempre, sabe? Então, a vida promove para a gente muita alegria. Então, a aula, o nosso conteúdo continua, é narrativa de humor. A semana está só começando e eu me divirto, dou gargalhadas com a professora Viviane, conversamos, rimos, é muito legal tê-la como parceira, não é, no trabalho, na vida também, não é? Nós desenvolvemos relacionamentos. E é sobre isso que devemos pensar, falar, vivenciar relacionamento, boas risadas, isso é muito bom. Então, se você está chegando agora, você deve fazer rapidamente aí, se logar, não é? Fazer o seu login e acessar. Gostaria também de pedir a colaboração, vou sempre falar isso, né? A colaboração da família para aqueles alunos e alunas que estão assistindo pela TV. Então, em casa, quem está assistindo pela TV ou pelo celular, às vezes, não tem tanto celular disponível, não é? Na casa. E aí, às vezes, o aluno precisa acessar a aula, assistir a aula. Então, pessoal, vamos começar, não é, a nossa semana assim com muita leveza e com muita colaboração. Então, é muito necessário isso, dentro de casa, na escola, então, na vida, não é, pessoal? Então, a vida se torna mais leve e tudo parece que se transforma quando escolhemos vivenciar a vida apesar das situações, dos problemas que acontecem, que é normal também, não é? A vida é um misto de acontecimentos. Quando escolhemos sorrir, chorar, né? Às vezes a gente chora, mas é melhor sorrir do que franzir a testa e se preocupar e ficar triste. Então, vamos sorrir. Para começo de conversa ou da nossa conversa, o que é mais difícil? Rir ou fazer rir? O que é que vocês acham? Pensem aí sobre isso. O que é mais difícil para vocês? Rir ou fazer rir? Nem todos são iguais. E muitas vezes existem pessoas que gostariam de sorrir, mas elas não conseguem sorrir. E às vezes essas pessoas têm dificuldade de rir. E aí, será que elas são tristes porque querem ou não? Ou realmente elas acham que não têm motivos para sorrir? O que é mais difícil, rir ou fazer rir? Tem pessoas que não conseguem rir, mas fazem os outros sorrirem. E às vezes tem uma piada seca, sem graça, né? Parece sem graça, né? Mas o outro ri, não é? Ri do seu jeito de falar, ri da sua forma. E às vezes esse rir não é desfazendo da outra pessoa. É porque o jeito que a pessoa fala é engraçado e acaba gerando riso na vida do outro. Às vezes fazemos o outro rir com uma atitude, não é? Uma atitude de amor, dizendo assim, eu me importo com você. E aí o outro está triste, a outra está triste. E aí o outro ou a outra ri, não é, com a nossa atitude, consegue sorrir. Está triste e aí consegue sorrir. E aí, que tal? Vamos pensar sobre isso e sermos agentes do sorriso no ambiente que nós estamos, seja ele a nossa casa, seja ele o ambiente escolar, porque vocês estão voltando, né?
para as aulas presenciais, seja ele aquele ambiente onde você está brincando, conversando com seus colegas, ou alguém da sua família, ou vizinho, e aí você vê que o clima está tenso. Que tal, né, mudar o conteúdo e fazer alguém rir, alguém que está triste? Vamos pensar sobre isso? Comente com a professora Viviane no chat aí o que é mais difícil, rir ou fazer rir? Eles já estão comentando aqui, professor, ó, o David e o Thales disseram que é mais difícil fazer rir. E eu concordo com eles, viu? Porque rir eu rio de tudo. Mas fazer outra pessoa rir com uma piada, com um texto, com uma ideia que você teve é mais difícil, né? Não é tão simples quanto parece. A gente precisa aí organizar os nossos pensamentos, até para que a nossa piada não ofenda ninguém, para que ela seja construtiva, para que ela deixe o humor leve e que ninguém se ofenda com a nossa piada, porque é importante, né, não? Sim. Fica aí a dica da professora Viviane. É bem verdade, eu concordo com você. Quando você falou isso, Vitor, David e Thales. David e Thales, eu concordo com vocês. Porque eu também não sei muito, as pessoas não sei fazer piada e nem fazer os outros rirem. Mas eu gosto de rir quando eu tenho alguém, estou perto de alguém engraçado. É legal, né, pessoal? Então, mas podemos fazer sim o outro rir de outras formas. Né? Existem multiformas de fazer alguém rir. Então, vamos continuar com esse conteúdo, né? Será que o riso faz bem para a saúde, para a mente, para o coração? Sim, pessoal. Isso é comprovado, não é? Cientificamente, que o riso, ele faz muito bem para a mente, né? Ele alivia as tensões, não é, da mente, do corpo, não é? Ele relaxa os músculos, não é? E faz muito bem para o coração. Quando você está tenso, com medo, preocupado, preocupada, seu coração, as batidas acelera, não é? Dá até aquela arritmia cardíaca. Mas quando você está feliz, ele acelera também, mas de outra forma, não é? De felicidade. Então é muito legal sorrir, fazer alguém rir, não é? Saudavelmente. Como a professora Viviane falou, nós não podemos rir daquilo que faz o outro sofrer. E isso é muito importante, pensarmos nas nossas ações. As nossas ações, elas devem ser pensadas e de forma responsável, para não trazer sofrimento à vida do outro, ou se alegrar, não é? Rir do sofrimento, da angústia do outro. Isso é muito importante. O humor está presente no nosso dia a dia, não é? No nosso dia a dia, o humor está presente, se não está, deve estar presente. Tem gente que trabalha para fazer rir, tem gente que paga para dar boas risadas e tem gente que ri de graça, ri à toa, ri que até ecoa e contagia o mundo. E você, quer dar uma passadinha no trem do riso? Embarque conosco nessa viagem e ria, ria, ria. Então, sorria o tempo todo. É interessante você rir, você fazer o outro rir. Rir às vezes, né, pessoal? Até mesmo daquilo que para a gente, a nossa atitude às vezes, quando erramos, o erro, não é? Causa uma tensão. Mas às vezes a gente tem que rir quando não acertamos. Rir de nós mesmos, sabe? Puxa, não fui legal. Mas aí, ao invés de você sofrer, gerar um sofrimento maior, você ri e conserta o seu erro e a vida continua, tá? Então, dessa forma, a vida se torna bem mais leve, não é? Então, não é que nós vamos rir, achar graça e continuar errando. Mas aí a gente deve refletir se é algo sério, a gente tem que refletir, mudar de atitude, mas se é algo que a gente tinha que fazer que não conseguiu, a gente ri, conserta, aprende, faz melhor e bola para frente, continua no trem do riso, não é? É isso aí. E o que provoca riso? Alguém que leva uma topada, e aí? Você ri de alguém que cai? E aí, isso provoca riso em você? Uma piada bem ou mal contada?
Então, este exemplo, não é? Alguém que leva uma topada, cai, né? Se machuca, é difícil, não é? Para a pessoa que caiu, se machucou, e aí você vai rir, é um sofrimento? Não é? Alguém cair, levar uma topada, e aí será que devemos rir de alguém que cai e leva uma topada? Ou né, realmente caiu ali no meio da rua ou em qualquer lugar, na sala de aula, e aí, imagine, você já é difícil para você quando cai, e aí todo mundo rindo de você. É essa atitude que nós devemos ter? Ou devemos tentar ajudar de alguma forma, não é? A pessoa se levantar, aquela pessoa se recompor, não é? Daquele mal-estar ou de qualquer desconforto que aquela situação está lhe causando. Então, devemos pensar sobre isso, sabe? E aí, sala de aula é isso, é reflexão, aprendizado, e devemos aprender primeiro, não é? Pensar do que é que estamos fazendo das nossas atitudes. Qual tem sido as nossas atitudes? E aí mudar, melhorar, ser melhor do que fomos ontem. Não é? Aprender algo a mais que ainda não sabíamos. Isso é vida com aprendizado. Então, uma piada bem ou mal contada, não é? Dependendo da piada, nos faz rir. Uma distração ou um cochilo na sala de aula. E aí? Você pode rir de você mesmo, né? Imagina, você está lá, não é? Passou a noite, parte da noite assistindo, vendo filmes, séries, e aí chega na sala de aula, de manhã ou à tarde, está lá cochilando, e aí a professora, o conteúdo rolou lá, e você nem viu. E aí você acorda, né? E aí você pode rir de você mesmo. Eita, olha, foi embora a aula e eu nem assisti, estava dormindo. São situações, não é, que acontecem no nosso dia a dia. Do que você costuma rir? Dizem que a principal característica da nossa gente é o seu incomparável senso de humor. A sua capacidade de rir de tudo, até das situações mais trágicas. Você concorda com isso? E aí nós sabemos que no dia a dia as situações, né, nós somos um povo que eu acredito assim, um povo resiliente. Porque, apesar das dificuldades, das crises, dos problemas enfrentados socialmente, mas somos um povo que somos alegres, né? E conseguimos rir até, muitas vezes, das situações mais trágicas que acontecem conosco mesmo. Mesmo em meio às tragédias, nós ainda conseguimos ver pessoas felizes. E isso é uma marca de todos nós, né, que somos brasileiros. E é interessante, né? Existe sofrimento, existe, mas também existe a alegria no coração do brasileiro. E isso é importante. Vamos seguindo. Os trechos a seguir trazem uma reflexão sobre o que nos faz rir. Vamos ler em voz alta, de forma expressiva. Nessa vida, há muitas alegrias. Tem alegria que é brisa leve, refrescando a boa alma. Outra, ruidosa e fervente, nos abre os dentes sem pedir licença. A alegria bruta de levar vantagem em tudo. A alegria de suplente é o sumiço do titular. No Brasil, a alegria é tão compulsória que criaram até uma bateria de feriados para o carnaval, que nos bombardeia completamente de felicidade. Então, eu estava falando com vocês sobre a alegria do brasileiro. Então, o brasileiro, ele consegue sorrir. Então, é incrível o senso de humor, né? Como vivencia. Aí aqui tem algumas situações, né? Situações legais e situações que não são legais, mas que é verdadeiro, que alguém se alegra quando o outro, não é, sai da função, porque ele vai assumir. Alguém se alegra quando algo acontece, não é? De bom na sua vida. Existem alegrias que são leves, né, para a alma, e existem alegrias que são mais geram uma agitação no povo, né? E aí vamos seguindo. Nossa imagem também é
toda sorrisos. Rimos diante de piadas sem graça do chefe e prendemos a gargalhada diante de hilárias anedotas de velório. O Brasil, em seu transe permanente, parece uma Paris eternamente festejando a saída dos nazistas, ingênua alegria que nos salva e redime. Estupidamente entusiasmados, agora sim pode chorar de rir. E aí aqui traz algumas reflexões, né, nesse texto. Como é que o brasileiro, né, se diverte? Tem piadas de todas as maneiras. Existem pessoas que riem com algumas piadas feitas que não são legais. E para elas geram riso, já para outras geram sofrimento, angústias. E aí, mas são piadas, são situações que provocam risos. E por falar em risos e alegria, ria se você quiser. Tem um texto aqui, não é? Um texto que tem uma variação linguística aqui própria. O menino vendendo laranja num sinal do cruzamento. Vou ler novamente. É assim não. O menino vendendo laranjas num cruzamento ficava gritando: olha a laranja, olha a laranja. Ao que um senhor perguntou: é doce? Claro que não, moço. Senão eu ia gritar, eu ia estar gritando: olha o doce. Entenderam a piada? Ele estava vendendo laranja. E o senhor perguntou se a laranja estava doce. E ele disse: não, claro que ele não entendeu, não é a pergunta. E aí ele disse: não, moço, claro que não. Se fosse doce, eu estava gritando: olha o doce, na sua linguagem própria. E aí aqui vale ressaltar que esse texto foi escrito com a forma de falar deste menino, tá? É uma variação linguística. Nós não colocamos esse texto aqui para desfazer, não é? Porque ele tem uma linguagem aqui totalmente coloquial e informal, né? Então nós temos aqui palavras que não estão corretas, mas era a forma que ele estava falando e foi escrito o texto, tá bom, pessoal? Outro texto: doutor, como eu faço para emagrecer? E aí, né, alguém aqui preocupado com a dieta, e aí pergunta ao médico, não é, o que ela faz para emagrecer. E aí o médico dá uma dica: basta a senhora mover a cabeça da esquerda para a direita e da direita para a esquerda. Quantas vezes, doutor? E aí o médico responde: todas as vezes que lhe oferecerem doces. Então, minha gente, aqui também não tem nada a ver, não é, com nenhuma forma de gordofobia aqui. É só uma forma aqui de uma resposta. É engraçado, não é? O médico está conversando com uma paciente que não pode comer doce, como eu também não posso comer doce, né? Quando nós temos o açúcar mais alto, né? Não podemos comer. E aí, como é a forma de emagrecer? Porque não podemos comer doce. É rejeitar. Alguém vem oferecer a cabeça do lado para a esquerda, não é? Dizer não, não é? Então, é engraçado, mas né? Foi de um diálogo, foi feita uma piada legal, né? Então, assim, é a real. Aqui é o sentido literal da coisa, não é? Então, na nossa vida, é fazer do sofrimento algo que nos faz rir. Então, é difícil para alguém que gosta de doce não poder comer doce. Mas é a real, minha gente. No dia a dia é isso aí mesmo. As piadas são narrativas mínimas ou diálogos breves que se transmitem de forma oral. Apresentam desenlaces inesperados, exagerados, sem lógica, irracionais ou inapropriados, que provocam riso. Conversemos um pouco mais. Em relação à piada 1, de que forma a pergunta do moço foi interpretada? O que ele realmente queria saber? Né? Eu expliquei para vocês, né? Então, naquela piada 1, nós vimos que, naquele momento ali, estávamos vendo que o menino estava vendendo laranja. Mas aí o moço, ele pediu
ele perguntou se a laranja estava doce. E aí o menino disse, não, se fosse doce eu estava gritando olho doce, eu estou vendendo a laranja. Então a pergunta ali, não é, do moço não foi entendida. E aconteceu um probleminha técnico aqui, o slide saiu, mas vai retornar em breve. E se não retornar, a nossa aula continua. Então, no texto 2, nós vimos que estávamos ali, não é, vendo um diálogo do médico com a sua paciente. E aí a sua paciente, de repente, ela pergunta para ele, doutor, o que faço para emagrecer? Ele diz, quando alguém lhe oferecer alguma coisa, você vira a cabeça da direita para a esquerda e da esquerda para a direita. E aí, de repente, ela entende, não é? O que é que o médico está dizendo. É a única forma de não comer doces. Não é? Alguém oferecer um bolo bem gostoso, ou um brigadeiro, não é? Ou, de repente, aquele doce caseiro feito daquela forma que tem pessoas, né, da nossa família que faz delicioso. Mas aí quando vimos e sabemos da nossa situação, temos que dizer não. É direita para a esquerda mesmo, para não complicar a saúde. Então, vamos seguindo. No diálogo 2, é isso aí, né? Levando em conta nosso conhecimento prévio sobre uma dieta para emagrecer, o que nos surpreende mais? A resposta do médico, não é? Então, temos aí o final, o encerramento inesperado de uma situação é um dos recursos mais utilizados para se produzir humor, que muitas vezes dá sentido à piada. Continuemos a nossa viagem analisando outros elementos que provocam humor e que fazem parte da linguagem da piada. Uma piada é, antes de tudo, um jogo de palavras. A graça de uma piada pode estar relacionada tanto com a estrutura da frase, quanto com a escolha das palavras. A linguagem verbal permite expressar ideias absurdas em frases comuns, exagerar, ironizar, jogar com os significados de uma mesma palavra. Humor, palavras com duplo sentido, frases ambíguas, final inesperado, humor fúnebre, discurso preconceituoso implícito. E aí, pessoal, é importante você pensar, não é? Tudo que vocês leem, a maior dificuldade hoje dos nossos estudantes é a interpretação de texto. É muito importante você ler, reler qualquer texto. Escrever também, reescrever. Eu sempre falo isso, né? Parece que já virou até uma frase repetida, mas é na repetição de algo bom que se conscientiza. Porque se você está escrevendo um texto, produzindo um texto, né, engraçado, você tem que pensar as palavras que você está usando, não é? Rever, não é? Reescrever, ler, reler, e nessa releitura você percebe algum termo que não está legal. E aí você já troca para você não entrar em um conteúdo que vai gerar, de certa forma, um discurso preconceituoso, um sentido ambíguo que não deve ser falado para determinado público-alvo. Então, tudo isso é importante. É o texto planejado, né? O texto pensado, elaborado. Então, para o escritor de uma piada, existe uma responsabilidade onde ele deve sim trabalhar, não é? Todos esses pontos, ver. E tudo isso acontece na prática da escrita e reescrita, da leitura e da releitura. Isso é muito importante, essa prática diária, para nós que somos estudantes, escritores e leitores também, né, pessoal? Palavras com duplo sentido, vejam só, duas mulheres conversando, meu marido não anda mais bebendo. Que maravilha, transmita-lhe meus parabéns. Parabéns? Por quê? Ué, ele não parou de beber? Não, agora ele só bebe sentado, entendeu?
Então, entendeu o sentido, né? É uma vivência do dia a dia, não é? Aqui duas mulheres conversando. Ela estava dizendo que ele, quando estava bebendo, ele ficava andando, mas agora ele já não anda mais, né? Ele fica em um ambiente sentado. Então, é interessante esse jogo, não é? De palavras que traz, não é? Duplo sentido, andar aqui, não é? Andar dava, não bebe mais, mas não era isso que ela estava falando, que ele não tinha parado de beber. São situações do dia a dia, não é? Que acontece. E aí, aqui nós, quando trazemos esse exemplo, não estamos, né, incentivando a bebida alcoólica, nem criticando alguém, não é? Sobre isso é importante frisar, mas são situações que acontecem no dia a dia. E aí é necessário falar também sobre isso, tá bom? Então, hora de praticar. Pesquise e registre em seu caderno os diferentes significados das palavras banco, manga e pena, não é? Palavras que pode ser usada com duplo, que tem vários significados, não é? Depois, imagine uma situação em que elas possam ser usadas com um sentido e compreendida com outra, como foi ali o verbo andar, não é? Então, da mesma forma, acontece a palavra banco tem outros significados, manga, pena, não é? Tem outros significados também. Então, pessoal, nós estamos, né, chegando ao final, fica aí a atividade para vocês, printa a tela, visita a aula lá no YouTube, não é? Assiste, cria aí essa atividade, vai praticando, porque esse conteúdo é muito interessante, não é? A polissemia, nós temos aqui, né, uma palavra com vários sentidos, e aí vários significados, e aí a professora Viviane agora vai estar dando um tchau para vocês e também, né, falando alguma coisa que vocês, de repente, estão falando aí, eu não dei essa pausa para isso, não é? Fui seguindo com o conteúdo. Gente, foi uma alegria fazer o chat, vocês estavam muito comunicativos, se empolgaram muito com a aula, né? Eu perguntei para eles, professora, ao longo da aula, de que eles riam, né? Porque a gente estava falou de várias piadas e tal. Eles disseram aqui, mais de uma pessoa disse que gostava muito de palhaçada. Então aí a gente já tem, ó, a figura do palhaço, que é uma figura clássica, né, icônica, que a gente consegue lembrar facilmente quando a gente pensa em humor. Mais na frente, em outras aulas, tenho certeza que a professora Adriana vai falar um pouquinho sobre a figura do palhaço para vocês. Por hoje é só, minha gente. Foi uma alegria ficar aqui. Eu espero vocês na próxima aula. Tchau, tchau. Então, fica aí o convite para vocês, né, assistirem às próximas aulas, porque tem mais conteúdo e novidades nesse tema, nesse conteúdo narrativa de humor. Um beijão, pessoal. Até a próxima. Tchau.